foi seu objetivo principal na sua pesquisa Na pesquisa de mestrado ou nas pesquisas de diferentes, assim? mestrado? Mestrado, cara, o que eu pensei no mestrado? Eu. Meu orientador também fala. Tem um texto que ele fala muito bom, que é Nas Margens da Literatura, o Futebol e Vice-Versa. O texto tem esse nome. Que existem dois tipos de relação entre literatura e futebol: a literatura sobre o futebol e futebol como literatura. A literatura sobre futebol é claramente textos, livros, obras literárias, né, que tratam do tema futebol. O futebol como literatura já é outra coisa. É você interpretar o jogo de futebol como um objeto artístico, um objeto estético, né? E eu tentei trabalhar algo que fosse nessas duas vertentes, algo que falasse dos dois. E queria trabalhar com memória. Então, eu queria trabalhar com a vida de algum jogador, de preferência algum mineiro, né? E acabei pegando o Tostão, que não jogou no meu time, infelizmente, porque era um grande jogador, jogou em outro time aí. Mas, mas é um cara muito inteligente que tem uma carreira Não, fantástica como jogador, como médico e pode, como. pode falar o nome do time, não é Não, proibido. não precisa não, é time pequeno. Aí, Não, mas Tostão jogou não, no ele jogou no Cruzeiro, Cruzeiro, gente. e no América e no Vasco. Ele jogou nessas três equipes. Ele era da base do América, né, que a família dele era americana. E da base do América ele foi transferido à base do Cruzeiro, onde ele foi profissional, fez a carreira, foi 5 vezes campeão mineiro, campeão brasileiro em 66. E depois foi transferido para o Vasco, uma transferência muito polêmica até hoje, né? Muito polêmica, ele saiu muito desgastado com a diretoria do Cruzeiro, inclusive, mas não conseguiu emplacar no Vasco, porque ele tava ele já estava com problemas oculares, né? Ele teve um deslocamento de retina, se não me engano, no olho esquerdo. Mas não tenho certeza se foi o olho esquerdo ou direito, para dizer a verdade com você. E ele já encerrou a carreira prematuramente, acho que ele não tinha nem 30 anos, ele era muito novo quando ele encerrou a carreira. Ele jogou nessas equipes, foi muito bem no Cruzeiro. No América e no Vasco ele não teve tanto destaque. E na seleção brasileira, claramente, ele foi um grande jogador da seleção brasileira, foi campeão do mundo em 70 como titular, era a camisa 9 da seleção brasileira, jogava meio como falso 9 assim. Hoje seria falso 9 na época não tinha essa expressão ainda. Mas eu queria trabalhar um livro que tratasse desses dois vertentes, do o futebol como tema e futebol como categoria estética. Já seria algo que ligasse da filosofia, já que já seria um caminho. E eu cheguei nesse livro, que é o livro Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, lançado em 2016, pelo Tostão, que são um livro de memórias. É um livro de memórias, pela Companhia das Letras. É um livro de memórias que ele fala da vida dele como jogador, do início até os dias atuais, né? E ele foca muito em Copas do Mundo também, né? Que vai analisar, porque você sabe qual. Esse é um tema que tá na minha dissertação, inclusive. Você sabe qual é uma diferença entre autobiografia e memória? Memória é uma coisa picotada? Não, olha só. Isso é muito interessante. Em teoria literária, existem muitas discussões sobre isso, né? A autobiografia, ela é um texto que fala de si mesmo. Então, você tem que falar da sua vida, de você falando da sua vida. É uma autobiografia. De bio, de pessoa, e grafia, de escrever. A memória não necessariamente tem que falar sobre você. Você pode fazer uma memória sobre outra coisa. É uma memória que você tem que escrever, é um texto, é uma memória sua, você pode falar uma memória de um jogo, por exemplo, ou Entendi. de outras pessoas, por exemplo. Você não precisa falar sobre você. O tema não necessariamente ser você. E o livro Tostão, ele mistura esses dois gêneros, na verdade, né? Ele fala um pouco dele, mas fala também do futebol que tá rolando além dele, entendeu? A Outra, Copa do Mundo que não viu. Oi? fala sobre os outros assuntos, né? É, Tipo, sim, Copas do Mundo que ele não participou, né? Porque ele participa da Copa de, de três modos. Inclusive, tem um trecho maravilhoso no livro lá que ele fala desses três modos. Ele joga a Copa como jogador, ele joga a Copa, é campeão da Copa do Mundo como jogador. Depois vê a Copa como torcedor muitos anos, desde a infância até o pós-carreira, ele vê como torcedor, só como torcedor, né? Porque ele era médico também, que Tostão foi médico também. E depois como jornalista esportivo, que é a carreira que ele está seguindo até hoje. Já é outro modo de ver a Copa, né? Já tem uma análise fria
do que você está vendo, né? Então são três modos de ver que se misturam nessa memória, sabe? E o que eu tentei analisar na dissertação é como que ele analisa esse futebol a partir não só do critério ético, que ele usa muito ética, né? Ele é um cara que valoriza muito as discussões éticas, mas principalmente como que ele analisa o futebol em si a partir de duas categorias principais que foram desenvolvidas pelo Pasolini, inclusive. Não sei se você conhece o Pasolini, que é o cineasta clássico, né? Pier Paolo Pasolini, que ele foi um cineasta. Vamos fazer mais uma aparência importante agora, que o Pasolini foi um cineasta italiano muito reconhecido e tal, escreveu muito, fez muitos filmes marcantes na história do cinema italiano. Mas o que eu trabalhei com ele foi um artigo que ele escreveu depois da Copa de 70. Copa de 70 foi a Copa que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol contra a Itália, 4-1, né? Gol de, se não me engano, foi Pelé, Jairzinho, Gerson e Carlos Alberto Torres. E o gol da Itália acho que foi do Borussia, mas não tenho certeza não. E o Tostão jogou essa final de Copa, tava lá e tal, foi campeão nesse jogo especificamente. E o Pasolini escreveu, após acabar o jogo, um texto que ficou marcado, que ele fala que a poesia brasileira derrotou a prosa italiana, né? Porque o futebol brasileiro era poesia e o futebol italiano era prosa. E o Tostão ele utiliza esses modelos, misturando, remodelando, de um jeito diferente do Pasolini, mas pegando os textos, termos que o Pasolini usa. Ele usa também muito um futebol força e futebol arte, né? Também é um termo que ele usa. Que é esse contraste entre um futebol que é mais toquinho de bola, mais plástico, né? Mais jogado, e aquele futebol que é mais objetivo, né? Mais prosaico, que seria o futebol mais ligado ao resultado.